Nós estamos começando mais um programa Ponto de Vista e o tema desse programa hoje, com certeza, é a paixão de todo brasileiro. Nós vamos falar sobre futebol. Recebemos aqui nos nossos estúdios o vereador Danilo Aguilar, que vai nos apresentar os seus convidados. É com grande satisfação que recebemos aqui 3 ilustres tupanenses, amigos nossos, e que compartilhamos da mesma paixão, ou seja, a prática do futebol. Temos aqui o senhor Dito Marquezin, que é atual presidente do Clube das Quintas, o Benedito Rodrigues Gonçalves, que também já foi presidente da entidade, e o Chico de Assis, que também já foi presidente do mesmo clube. E, portanto, estamos aqui com o alto comando, digamos assim, do Clube das Quintas. É uma honra recebê-los aqui, e a exemplo que já fizemos com os Pernas de Pau e também com o Clube dos Trintões, temos como objetivo mostrar para o nosso povo mais uma organização de apaixonados pelo futebol, que prestam um grande serviço para o pessoal de mais de 30, digamos assim, né? Tendo a possibilidade de continuar praticando o futebol, que é a paixão de todos nós. Vou perguntar agora para o Marquezin, quando que surgiu o Clube das Quintas? Né? O Clube das Quintas surgiu em 3 de 1980. Fez 31 anos agora em março. Quem que fundou ele? Quem fundou foi o Félix e o Amorim Mortágua, que está atualmente ainda no clube. Mas teve mais pessoas que participou da fundação do clube, mas não participam mais do Clube das Quintas. O que sobrou foi só o Félix, e que eu me lembro, e o Amorim Mortágua. Vocês jogam todas as quintas-feiras no campo ali do Dom Bosco? Todas as quintas-feiras. É o treino nosso. Quando não, nós fazemos nosso torneio. Durante o ano é um torneio e o outro é no final do ano. O primeiro nós fazemos, às vezes nós fazemos no Clube do Fórum, fazemos nossa festa lá com fraternização, dos associados e tal. Chico, vamos perguntar para o Chico agora. Chico, hoje você joga em qual posição lá? Rapaz, eu não estou jogando mais não, parei. Parou? A verdade é o seguinte, o tempo vai passando e nós temos que reconhecer as nossas limitações. Hoje eu já não dou mais aqueles piques que eu dava, deixava o zagueiro para trás. Já tem 2 cirurgias no joelho, tem um problema na coluna. Aí chega o frio, piora tudo. Enfim, não estamos jogando, mas a gente fica ali no meio de campo, né? Tocando uma bola para lá, para cá, outra para acolá. Mas o que faz a gente frequentar mesmo o clube é o ambiente, a amizade, né? Aquela esperança, não, semana que vem eu vou estar melhor, eu vou dar aquele pique. Aí você vai vendo que o tempo vai passando, o tempo não perdoa, e a gente vai ficando por ali, vai ficando teimoso por ali, não tem jeito, né? Queria saber do Dito agora. Dito, quem é que é o craque lá desse clube? Vixe, atualmente tem muitos craques, né? Aqui que figurava assim, um dos principais craques, né, Chico? Acho que era nós, né? Na verdade, o Ditão, ele tá sendo modesto, mas a gente batia redondinho na bola. É que o tempo, sabe, o tempo vai... Mas é importante frisar uma coisa, o surgimento do Clube das Quintas, Perna de Pau, Trintões, etc e tal. Os clubes sociais que tinha em Tupã, Tênis Clube, Marajoara e outros, eles foram não preenchendo aquela função deles de dar lazer para as pessoas. Então os clubes foram superlotando e um cara que jogava bola, gostava do futebol, ele foi ficando de lado. O clube foi tendo outras prioridades e o futebol foi ficando de lado. E foram surgindo esses clubes paralelamente na cidade, um cada um. Até que surgiu um clube das Quintas, pelos funcionários da prefeitura, funcionários do fórum, foram se juntando ali e tal. E surgiu, e está aí até hoje. Trintão da Vila Barca, Perna de Pau, não sei mais quem e tal. Está cheio de clube. Danilo, você citou na abertura do programa a importância desses clubes, onde os amigos se reúnem para jogar futebol, mas o clima, a descontração que realmente existe é o que é o grande lance de se participar de um clube como esse. Né? É interessante como não é mesmo o futebol que nos leva a estar
se reunindo semanalmente. Nós temos exemplo, por exemplo, de companheiros lá dos Pernas de Pau, que é o que eu frequento todas as semanas, né, nos sábados, companheiros que não estão mais treinando, ou por impossibilidade de saúde, ou porque estão lesados, mas para lá se dirigem semanalmente, todos os sábados, e ficam lá aguardando o treino, acompanhando os demais brincarem, para depois, no fim do treino, participarem ali de um happy hourzinho. Quer dizer, eu tenho convicção que o que mais nos une é o prazer da companhia, é a afinidade entre as pessoas que convivem naquele espaço, é a alternativa de estar revendo amigos, participando de brincadeiras, fazendo piadas e brincando um com o outro. Enfim, é a descontração, é o prazer do convívio. Aliás, recentemente, quando nós recebemos aqui os trintões, eu estava dizendo, né? Feliz daquele que está participando de um clube como esse, porque por enquanto ele estiver vivo, ele tem uma alternativa de estar envolvido com amigos. O cidadão que não participa de um clube como esse, ao longo do tempo a gente vai ficando mais velho, os amigos vão falecendo, cada vez menos temos amigos vivos, e eu tenho diversas pessoas conhecidas que quando estão com um pouco mais de idade, já não tem mais companhia nenhuma. Porque se você se limitar àqueles poucos amigos que foram criados na infância e na adolescência, geralmente são poucos. Não são muitos. É para contar na mão. É para contar na mão. As pessoas depois vão embora, vão trabalhar em outro lugar, se mudam por motivos outros. Você vai ficando sozinho, vai ficando isolado. E o futebol não. O futebol dá uma alternativa de um convívio sempre muito maior. Quem esteve sempre envolvido com o futebol fez um círculo de amizade que o futebol permite, que contribui muito, que na idade mais avançada você não fique sozinho, não fique sem companheiros, não fique sem pessoas que você tem o prazer do convívio. E nós temos, por exemplo, lá nos Pernas de Pau, o seu Armando, que tem mais de 80 anos, deve ter com 85, 86, não 83, sei, 83, e vai treinar praticamente todos os sábados. Aliás, é minha meta, né? O meu alvo, né? Eu sempre costumo dizer, o seu Armando, ele me traz dois sentimentos antagônicos. Ele me revolta quando ele baixa o porrete, que ele baixa mesmo, né? Passou por ele, se você não der conta de esticar... E todo treino ele leva cartão. A machadada vem. Ele não admite, ele não aceita ser dibrado. E tem limitações, já está sem muita habilidade, sem muita velocidade, e aí acabam até passando com ele com alguma facilidade às vezes. Mas se não sair fora, vem botina. Se o Armando vira e mexe, é cartão vermelho, já acontece ser expulso. Quer dizer, mas, por outro lado, eu tenho nele uma pessoa admirável, que não joga toalha, não admite parar e continua, mesmo com todas as limitações que a idade traz, persistindo, quer dizer, é o meu alvo em termos de como agir perante a vida, ou seja, está sempre disposto a contrariar a lógica em benefício daquilo que gosta. Eu admiro muito o seu Armando, né? E, portanto, é fantástico. O futebol é fantástico, motivo pelo qual também estou envolvido num dos clubes. Aliás, recentemente, vou agora tornar público o que eu fiz em particular, recentemente eu disse para o seu Dito, que é o atual presidente do Clube das Quintas, né? Falei, olha, eu estou treinando só de sábado, isso nem me faz muito bem para a saúde, né? Eu venho tendo já há algum tempo uma atividade fora da cidade, que está encerrando agora no dia 31 de maio. A partir do 31 de maio eu volto a estar em Tupã em tempo integral. E até disse para ele, se uma hora faltar um atleta lá no Clube das Quintas, já quero deixar aqui a minha candidatura como interessado, porque é mais uma alternativa de estar, pelo menos por mais um dia da semana, envolvido em atividade física. Porque se a gente não tiver um motivo real, se você for depender de sair de casa para fazer caminhadas, às vezes para uma academia, é coisa que às vezes não motiva muito e acaba não indo, né? Então, quero já até tornar público a minha candidatura a uma chance no Clube das Quintas. Tá certo. Já que o Danilo tocou nesse assunto, eu queria saber como é que é possível participar do Clube das Quintas. Como é para participar? No momento, nós estamos com o grupo fechado. Não tem mais vaga, que eu disse já para o Danilo. Está marcado na agenda. Tem que esperar um pouco, Danilo. O Danilo, eu consultei vários, não só diretores, mas atletas do clube, sobre o seu assunto.
E você caiu um agrado danado lá dentro. Todo mundo falou, não, mas nós estamos com 45, não dá para pôr mais ninguém. É 40. É 40 sócios. 40 sócios. 40 sócios Mas e a idade? já está com 45. Acima de 40 para cima. 40 para cima. É. Ó, já que a gente está recebendo os craques aqui do Clube das Quintas, queria saber um pouquinho da história de cada um. Como é que surgiu o futebol na sua vida, essa paixão? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho umas fotos tiradas. Isso em 1947, por aí, mais ou menos. Eu vou até citar o começo meu do futebol. Eu não via bola de criança. Eu vim para Tupã em 46. E ali onde a Helena Pavanelli tinha um campo de futebol. Eu morava na Timbiras, ali embaixo. E formou um grupo nosso lá e formamos um time ali. Inclusive o Florentino participou desse clube. E jogava lá. E nós tiramos uma foto. Eu tomava conta do clube. Imagina só, naquela época. De chapéu, naquele tempo usava muito chapéu, né? E estava do lado, assim, tirando fotografia com todo o pessoal. É uma coisa, assim, que surgiu de repente. Comecei a brincar com o pessoal, jogar, aquela coisa toda e tal. Até que formou o Nacional, que era esse andamento desse clube, chamava Nacional. E aí o José Feliciano, pai desse menino aí das casas populares aí, que eles eram tudo pequenininho, ele passou a ser técnico do time. O senhor então começou a praticar futebol já adulto? Eu tinha mais ou menos naquela época, eu vim para Tupã com 13 anos. Eu devia estar com 14 para 15 anos nessa época. E começamos a jogar. Depois, dali, comecei a jogar. Depois assinei para um time de futebol da Vila Formosa, chamava Juventus. Jogar de ponta direita. Eu falei, isso aqui não é minha vez, não. Fui para o gol. E quem começou a me treinar, vocês não fazem ideia. Futebol é coisa fantástica por causa disso. O Dionísio Morales era o goleiro do Tupã Futebol Clube, que levou o Tupã de amador para profissional, em 49. E ele trabalhava junto comigo na agência Chevrolet, que era do Souza Leão, ali onde que a rodoviária Paraná Carijosa, ali embaixo. E ele trabalhava na mesma seção minha, ele era o chefe. E nós íamos treinar lá no Campo do Zilo, num outro campo, lá ele me levava lá para dar o treino de goleiro. E ali é que surgiu uma facilidade de jogar no gol fantástica, né? E eu era franzino, magrinho, voava no pé dos caras feito doido, ninguém marcava. Então, o futebol, para mim, naquela época, surgiu assim, espontâneo, não foi assim, surgiu. Aí até meus irmãos falaram assim, pô, mas como ele começa a jogar futebol e sobressai tão bem jogando, pegando a bola no gol. E foi essa sequência toda. E eu fui para o Arsenal depois, que aí o Zé Feliciano era o técnico, aí tinha como é que chamava ele, que era da Receita Federal, que era o presidente de honra do nosso time. Só ele quem ia buscar um jogador, que era centroavante, que era de Lins, estudava no Dom Bosco, ele quem ia tirar o moço de lá, para treinar, para jogar com nós. Era interno, né? Era interno. Só ele é quem fazia isso. Poliese chamava, o chefe da Receita Federal. Mas a história da gente é muito longa, se eu for contar, a coisa vai longe, entendeu? Mas interessante porque eu estou tomando conhecimento hoje que o senhor, na verdade, ao longo da época, digamos, áurea do seu futebol, o senhor era goleiro. Como hoje o Dito não joga mais no gol, eu o conheci jogando na linha. Você entrou lá, eu estava. O senhor Benedito não joga mais no gol. E eu já conheci. O auge da minha carreira de centroavante do Clube das Quintas foi em cima do Dito. Era só por cobertura. Então eu não sabia que o seu Dito tinha sido jogador do tempo em que era mais jovem, né? Como goleiro. Estou sabendo agora. Resgatando a história aí, para mim é fato novo. Só para dizer. Era bom goleiro, hein? Um acontecimento dentro do futebol. Estava jogando Arsenal e Paulistano. Haroldo Tessari era jogador do Paulistano, que jogava o Pinóculo, isso, Gales, pessoal, tudo. Era um timaço. E se nós ganhássemos, nós era campeão varziano.
Mas precisava ganhar. Se empatavam, o time deles era campeão. E a surpresa foi tão interessante, tão fantástica, que a turma me carregaram para o vestiário depois. Era um pênalti contra o nosso time. O Haroldinho Tessaro foi lá e pá, eu voando no canto defendi. Bom, 0-0. Aí marcamos um gol, 1-0 para nós. Quando chegou no segundo tempo, outro pênalti contra nós. E o Haroldinho foi bater. E eu falei, ele vai ser veaco, ele vai pensar que eu vou do outro lado, que ele vai bater do outro lado, ele vai bater no mesmo canto. Ele bateu no mesmo canto, fui lá e defendi. Mesmo de 1-0, saí carregado nesse dia do futebol. Foi campeão. Fomos campeão. Eu tenho as faixas, as fotografias todas desse tempo todo. Fantástico. É coisa, futebol, é que ele disse, traz uma alegria tão importante na vida do cidadão que a gente fica com a idade avançada e não esquece e não perde aquela vontade de participar, porque hoje a gente participa dos grupos. A gente não é assim, por exemplo, um atleta que já vai lá e faz jogada fantástica. Nós participamos. Só de participar e depois daquela confraternização, depois do treino, depois de um torneio, aquela coisa toda, fica maravilhoso. Você sai com a alma aliviada, sai para casa bem para chuchu. Aliás, o Chico ainda há pouco estava comentando, eu não jogo mais, como quem diz, eu apenas ocupo espaço, vou devagar. Na verdade, ele tem razão. O tempo passa, a gente vai ficando cada vez com mais limitações, com mais dificuldade. O cérebro continua pensando, mas o corpo não acompanha, né? Aliás, eu tenho até um conhecido que costuma dizer o seguinte, eu parei de jogar bola. Quando eu ia jogar bola para me divertir, tudo bem, agora que eu só tenho. Agora como eu só, se for jogar, só divirto os outros, eu não vou mais. Ou seja, passa um tempo, você passa a fazer mais palhaçada do que jogar bola, né? Ou seja, não domina direito, bate na canela, vai passar, não passa direito. Mas. Fala disso aí, Danilo. O Mário Eire, que jogava bola com a gente, ele. Todo mundo conhece o Mário Eire, né? O Mário um dia mandou filmar o jogo que ele estava treinando. Filmou. Nunca mais jogou. Depois que ele assistiu. Aliás, o É Chico, verdade, ele fala isso. Fazendo aqui, resgatando parte da minha história, né? O seu Dito falou aí como começou no futebol, eu gostaria de resgatar a minha participação nos veteranos. O grande responsável pela minha presença no Clube dos Veteranos Pernas de Pau é o Chico de Assis. O Chico era sócio dos Pernas de Pau e aí acabou, eu não sei o motivo, me oferecendo o título dele. Eu, na verdade, virei... É que eu não aguentava jogar quinta e sábado, mano. Eu virei Não aguentava mais. Eu virei atleta dos Pernas de Pau porque o Chico me ofereceu a cota dele, a participação você dele. ainda resistiu um pouco. Não, acho que não dá mais. Não, mas você sabe por que não dava mais? Porque em 1987 eu sofri um acidente automobilístico e fraturei o fêmur da perna esquerda. E na época eu fazia doutoramento e não tive como fazer uma fisioterapia adequada, depois me descuidei também, não fui atrás de recuperar, e eu tive uma atrofia muito grande na perna esquerda. Isso trouxe uma sequela no joelho, trazia uma instabilidade por falta de musculatura. Eu passei 12 anos sem jogar bola. De 87 a 99 eu não joguei. Eu participei umas 2, 3 vezes, tentava às vezes em alguma reuniãozinha de amigo brincar, depois ficava com o joelho incomodando muito. Então eu tinha abandonado o futebol por 12 anos. Aí quando você me ofereceu, talvez você não lembre mais. Eu disse, rapaz, eu não jogo faz 12 anos. Eu lembro de tudo. Não dá mais, não tem jeito. Eu lembro muito bem o argumento que ele utilizou. Eu falei, mas rapaz, você está na vida pública. No mínimo, é um ambiente extremamente interessante, porque é um grupo seleto de pessoas formadoras de opinião, pessoas da melhor qualidade. Você estando no meio dessas pessoas, no mínimo, como uma pessoa pública, é interessante para você. Esse foi o argumento que ele me deu, que me motivou. Disso. Aí eu achei razoável o argumento, aceitei mais por conta disso, porque eu achava que eu não tinha mais condições de jogar futebol. Aí comecei a brincar, peguei o gosto de novo, voltou aquela vontade, né, que tinha antes, e passei quase um ano com dificuldades, com dor no joelho, só que a musculatura foi recompondo, hoje não sinto mais nada. Quer dizer, devo a você a minha volta ao futebol. Tá bom. Agora deixa eu lhe fazer 2 perguntas agora. Você é meio zangadinho em campo quando o cara dá uma chegada em você assim ou não? Você fala, eu vou devolver depois? Ou não? Seja sincero, hein? Eu nunca tive, desde 99, eu estou nos Pernas de Pau, eu nunca tive um problema de revide, de pancada, de expulsão
nos pernas de pau. Chega junto? Não, não bato. Eu não bato. Não bato até porque eu acho que não. Não sabe o que eu estou perguntando? Porque tem alguém aqui que chega, viu? Não Você tem... falou do Armando, do Vermelho, isso aqui tá demais, né? O seu Dito vive me junto. pegando, me marcando. Chega junto. O negócio é o seguinte, você está falando que bate, não bate. Se você soubesse como o nosso treino no perna de pau, que nós estamos mudando até a conversa que nós viemos aqui sobre o Clube das Quintas, mas vamos continuar com o assunto que o Danilo disse. Pergunta para ele qual é o ambiente dentro do campo lá, tirando 2 lá só, o resto, o ambiente qualquer. É fantástico, é uma brincadeira, todo mundo corre, todo mundo faz, todo mundo brinca com o outro, é aquela coisa assim, é uma descontração fantástica. Rapaz, então, deixa eu aproveitar aqui uma coisa que eu tinha ensaiado em casa para falar, que eu não posso esquecer. Que é fundamental para eles perguntarem sobre se o clube é fechado, se não é, como é que é e tal. Em 86, quando eu comecei a trabalhar na Câmara, o Bibi, o pessoal todo, saía 5 horas e ia jogar bola, Clube das Quintas. Pô, e eu tinha vindo, não, você não pode. Não, deixa eu jogar aí, caramba. E não tinha jeito. Aí o Bibi, lembra do Bibi? Era um funcionário lá da prefeitura que trabalhava na Câmara e ele era sócio do Clube das Quintas. Ele falou, Chico, eu estou de mudança para Londrina, eu vou aprontar um negócio aí, você vai entrar na barra. Faz o seguinte, 5 horas hoje, você entra lá no banheiro da Câmara, calça chuteira, veste tudo e põe a roupa por cima. E vai lá, e fica assistindo. De repente, eu dou um migué lá e saio e você entra. Aí eu me vesti tudo, botei, chegou lá e ele não saiu. Eu falei, você falou que ia sair, não saiu? Não, quinta-feira que vem. Chegou na outra quinta-feira, ele se machucou. Pá! Aí para não ficar desigual, tem que um menino que era da Facate, que agora está no Paraná. Ô Chico, tem condição de entrar aí? Eu falei, tenho. Aí foi um segundo, rapaz. Parecia aqueles baixos que tiram a roupa assim, já veste outra. Já joguei assim, já entrei e nunca mais saí. Porque o clube era fechado, né? Tinha 15 de cada lado. Você vai trazer mais um. Aí outro colega leva mais outro. Mas daqui a pouco tem 70. Aí fica que nem o time do Goiás lá, que não dá para jogar mais. Outro dia no time do Goiás tinha 72 em campo. Parecia um comício. Não era nem jogo, mas quer dizer, não dá, não tem condição. Ô Chico, já que você está falando aí, conta um pouco da sua carreira aí, ó. Na minha carreira não, quase não teve. Eu sempre fui um menino assim, simples, né? Era sempre o último lá de tudo, meio acanhadão. Até hoje eu sou tímido, por incrível que pareça. Não sei nem como é que eu comecei em rádio, porque eu fico num acanhamento total. Para mostrar que eu sou tão acanhado que eu nunca, por exemplo, baile, por exemplo, para dançar, se a mulher não me chamasse, nossa, não ia ter jeito. Para namorar então, piorou. E para chamar a atenção de uma mulher assim, nossa, tremia igual a vara verde. Para jogar futebol então as coisas foram surgindo assim, naturalmente, foi por acaso. Um dia eu fui cobrir um jogo lá da equipe de esporte da Rádio Liceu de Marília, contra o São Bento de Marília, faz tempo, hein? Aí o cara falou assim, era futebol de salão, você não quer entrar aí? Tá faltando um. Entrei. Aí fui gostando da coisa, depois joguei vários times de Corinthians lá, Real Cascata que tinha, depois vim para Tupã e tal. Mas assim, futebol mesmo, para gostar assim, de marcar a hora de ir, só no Clube das Quintas. Pra você ter uma ideia, minhas férias quando eu programo para retornar, para chegar na quinta-feira. Eu trabalhei na Câmara 29 anos. Arrumei até uma confusão com as primeiras presidências lá, porque eles não queriam deixar eu sair mais cedo para jogar, porque o clube era 5 horas. Então fizemos um acordo, eu perdia 1 hora no almoço para sair 1 hora mais cedo na quinta-feira para poder jogar. Então, o Clube das Quintas, para mim, é uma coisa sagrada. Costumo dizer que é feriado nacional. Cada presidente que entrou ali botou um slogan diferente e tal, o Marquezinho botou um agora, eu coloquei um. Feriado nacional, quinta-feira pra gente. O cara tem um compromisso, esquece. Quinta-feira você está compromissado com o clube. Eu não admito o cara chega lá às 6h30, arrastando os pés. Pô, isso aqui é uma coisa, é um compromisso. Isso aqui é uma obrigação. É um sacerdócio você jogar a bola, chegar ali, ficar esperando a quinta-feira. Coitadinho da minha chuteira fica olhando para mim assim, vamos, Chico, vamos lá. Vamos. Então, quinta-feira é uma coisa sagrada. Esse clube para mim é tudo. Desde que ano que você está lá, Chico? 86. E você, Dito? Chegou no Clube das Quintas quando? Não, eu comecei no Clube das Quintas em 1981. Logo que fundou, né?
Acho que reuniram um grupo lá e fui convidado pelo Amauri Mortágua, na época. Eu era funcionário da prefeitura, saía às 5 horas, não tinha essa dificuldade que nem tinha o Chico. Mas, e fui. Comecei no Clube das Quintas, mas também, na época, não era... Eu estava meio parado com futebol também. Porque a gente começou a jogar futebol muito cedo, com 14 anos, amador e varziano amador, né? E ia à faculdade, parei de jogar um pouco. E na prefeitura ganhamos servidores, que chegamos a ser 4º lugar no estado de São Paulo, né? Fomos campeões na região toda, na Alta Paulista. E pelo ganhamos servidores, nós ficamos em 4º lugar no estado de São Paulo. Aí depois dei uma paradinha no futebol, fui fazer faculdade. Aí no Clube das Quintas, em 81, a gente começou. Na época a gente tinha um pouco de energia para encarar os adversários, né? E aí estamos lá até hoje, né? Estamos até hoje. E uma das coisas que a gente sempre combate, né? Mesmo no Clube das Quintas, como também no Perna de Pau, é o espírito de amizade, que deve prevalecer. Porque na nossa idade, eu acho, na nossa idade, o futebol não deixa de ser simplesmente um lazer, né? E antes do futebol, a gente tem que ver o espírito de solidariedade, de amizade, que tem que prevalecer esse ambiente. Que não compensa, vamos supor, você ir num campo de futebol, como já tem acontecido algumas vezes, chega lá aquela guerra. Aliás, tem uma guerra sadia, mas não é aquelas guerras que chega até a ofender alguns elementos dentro de campo, né? Mas, então eu tenho sempre combatido, como no Clube das Quintas, a gente está lá desde o começo, como também no Perna de Pau, a gente está lá há mais de 30 anos, né? Então a luta da gente é isso, que prevaleça não só o futebol. Antes do futebol é o espírito de amizade, a solidariedade, né? Que dentro de campo, aquela disputa para ver quem ganha, né? Quem é melhor, porque ali o melhor mesmo, né, Danilo? Eu acho que a qualidade de futebol é mais ou menos equilibrada, né? Em alguns casos que destoa, mas que deve prevalecer realmente nesse nossos treinos lá no Clube das Quintas, que nem disse o Dias Marquezinho. De vez em quando o Clube das Quintas reorganiza lá alguns elementos, né? E né, depois do treino nós vamos para uma chácara, a chácara da Cael, ou mesmo no salão de festa lá do Perna de Pau. Acho que na última quinta-feira foi lá no Clube dos Bancários. Então reúne a turma para bater papo, né? Bater papo, comentar sobre o treino. E é ali que a gente se diverte mais, né? Eu acho que atualmente o que mais diferencia nos nossos clubes de veteranos é a idade, né? Pega aqueles que são mais jovens, acabam tendo mais energia física e tendo um desempenho melhor. E quem já está com uma idade um pouco mais avançada, é óbvio, não dá para acompanhar um menino, quem tem 60, acompanhar um menino de 30 e pouco, porque o vigor físico é diferente. Mas, dito, uma curiosidade, o Clube das Quintas treina no Dom Bosco. Vocês chegaram a tentar algum momento a ter uma sede própria? Porque vocês não têm sede própria, né? Não. Eu não sei se já foi feita alguma tentativa, porque não é fácil, fica caro. Não, lá, graças a Deus, o Dr. Alcione, desde quando a gente está lá, desde 1981, ele tem sido assim bastante generoso. Eu não sei, ele parece que gosta de futebol. De vez em quando a gente percebe que ele está lá vendo o pessoal jogar futebol. E ele tem cedido gratuitamente o campo lá, né? Desde que ano? Desde 1981, que bom que eu estou lá. O problema é o seguinte, Danilo, nós jogávamos também na Secap e no Almoxarifado. Quando o clube treinava 5 horas. Com o passar do tempo, os horários foram mudando e tal, e Verão, né? E foi ficando. E a prefeitura começou a regular os campos. Tem um problema político aí sério. Aí quando chegava a época de frio, Exapite, eles tiravam os holofotes lá da Secap, levavam lá para Exapite e a gente ficava lá no escuro, quer dizer, uma esculhambação. Aí o falecido Pedrão lançou no Clube das Quintas uma campanha para a gente iluminar o campo. Mas infelizmente ele morreu num acidente, não foi possível, né? E tal. E a Faculdade de Educação Física, quando parece que conseguiu um curso a mais, não sei o que foi, o reconhecimento do curso dele da Educação Física, eles tinham que ter iluminação no campo. Aí eles aproveitaram o campo lá
da Dom Bosco, botaram uns postos ali e tal, e deu uma gabirada e o MEC aceitou. E o tempo foi passando. Aí na gestão nossa aí, o cara falou, vamos iluminar o campo. Chamei o pessoal todo aí, falei, vamos iluminar esse campo aí? Ah, é difícil, hein? Não, vamos sim. Aí iluminamos o campo. Aí paramos de pedir para a prefeitura o campo da SECAP e do almoxarifado. Então, nós não queremos mais. Outro problema que encarece também a gente ter uma sede própria é que esses terrenos são sempre em caráter provisório. Entra um prefeito meio maluco, aí toma de novo, como é que faz? Aí fica meio estranho. O cara, você põe dinheiro ali, trabalha, põe, mas o campo não é seu. Outro problema maior também é documentação, imposto de renda. Rapaz, é um saco fazer isso aí. A gente vai ali para brincar, para descontrair, tomar uma cerveja, aí fica aí o presidente preocupado com recibo, com CPF, com não sei o quê, com multa, escritório. Passa a ficar um negócio maçante. Esse dia eu comentava com um bombeiro, ele falou assim, Chico, bombeiro é a melhor profissão do mundo, comandante e tal. O duro é preencher relatório agora de incêndio, rapaz, isso aí enche o saco. Então, eu acho que o clube não tem uma sede até hoje exatamente em função da burocracia. Mas viu, Chico, mas atualmente a nossa presidência está preocupada com isso. O presidente nosso está preocupado, está correndo atrás do estatuto aí. Nós estamos terminando. Eu estou sabendo. Em função de ser por que nós não temos até agora, por causa disso. Grande parte do clube é contra ter a sede própria. Por causa disso. Mas, Pela, existe uma questão dentro de um clube que está fundado há tantos anos, um clube fantástico. Eu vou citar um exemplo aqui do nosso clube das Quintas. Quando eu entrei, lá no começo da fundação, as festas e as confraternização durante o ano, que às vezes faziam, era uma maravilha. É uma maravilha. Mas as festas de fim de ano trouxe um exemplo muito grande, positivo, para todos os outros clubes que acabaram seguindo o mesmo ritmo do nosso clube, que era a família. Quando fazia a festa no fim de ano, ia a família completa. Neto, sogro, vai todo mundo, desde que tem uma organização. Mas ia todo mundo nessa festa. Quer dizer, uma semana antes você estava sabendo quantas pessoas era que participavam. O que não era associado do clube pagava uma taxa. Mas era simbólica. Mas a organização da festa é fantástica. Amizade, isso aqui está aí, o Xará também sabe disso. Eu lembro de um caso, de uma situação que me comoveu até. O Pedrão era presidente do clube, naquela época. E nós fizemos no restaurante ali, encostado da Caixa Econômica Federal, na Imorés, aí tinha um restaurante. E ele fez a festa ali. Bom, tudo bonito, tudo bem arrumado, todo mundo participou, foi uma maravilha. O que aconteceu? No finalzinho da festa, não sei se foi uma senhora, um casal. O Pedrão comprou um buquê de rosa, brilhadinho bonito, com papelzinho do lado, aquela coisa linda, entregar para cada senhora que estava lá. Aquilo foi um exemplo de amizade, de pessoas assim que gostam de participar e dar exemplo do que é o ser humano. Aquilo me comoveu. Portanto, certas coisas que eu estou fazendo hoje, de presidente, e eu andei copiando, porque uma desse daqui, uma como é que chama lá, do Dalmo, porque chegava no campo, às vezes não estava tudo arrumado. E no tempo do Dalmo, a coisa estava tudo arrumadinho. Bola, rede, marcado, tudo certinho. Marquinhos, deixa eu aproveitar dentro disso que você está falando do Pedrão para contar aqui, fazer uma inconfidência de leve. O Pedrão, olha o nome dele, Pedrão, ele era zagueiro, ele chegava junto mesmo, ele chegava arrepiando. E o Pedrão, todo jogo, ele estava metido numa confusãozinha. Ah, esse time está mais forte, aquele está não sei o quê. Todo jogo. E o Pedrão era, assim, entre aspas, carinhosamente encrenqueiro. É porque já faleceu, não, porque o povo sabe o que eu estou falando aqui. Que Deus o tenha. Aí ela falou, vamos fazer o seguinte, vamos eleger o Pedrão presidente.
Quem sabe ele muda. Elegemos o Pedro presidente, rapaz, o homem mudou da água pro vinho. A ponto de transformar todo aquele jeitão dele em ternura, transformada numa flor que deu lá na festa que o Marquezinho está falando. O homem se transformou. Eu acho que a organização das festas de fim de ano, a confraternização do grupo, desse time, as famílias reunidas, foi se espalhando aos outros clubes. Eu falava lá no Perna de Pau que faltava essa parte lá. Lembra que todos os fins de ano tinha festa e tal, mas só ia o pessoal que jogava e tal, os homens, mulher não ia quase. Hoje não. O Perna de Pau já tem uma festa de fim de ano que toda a família vai, os filhos, os netos. Quer dizer, isso que é importante dentro de um clube de futebol, por exemplo, veteranos, pessoas que já com mais idade. É uma satisfação muito grande você participar de um evento como este e participar desses clubes. Que eu participo dos dois, né? Isso é maravilhoso, porque você vai para descontrair, para fazer amigos, não é verdade? Tá certo. Vocês trouxeram algumas fotos aí, a gente vai conhecer um pouco dos atletas que participam do Clube das Quintas. Aí vamos pedir para o Dernival soltar as imagens aí. Eu quero que vocês comentem os jogadores. Oeste, né? Isso aí é o símbolo, né? Isso. Voltando um pouco, ele é o símbolo do clube. Foi desenhado pelo senhor, né? Foi. Aí ele fez o trabalho depois. Tá certo. Agora tem O Marquezinho é aquela estrela lá. Não é isso. Sou eu? Está faltando uma coisa. Né? Eu já fiz diferente, já está pronto o outro. Esse deve ser meio recente. Não. Ali já saiu a metade, hein? Já tem bastante que saiu dali. Tem um ano dali, vocês lembram? O ano? Um ano não. Faz muito tempo. Faz Foi tempo. tirado lá no Isso aí deve ter uns 14 anos. das Conheço pelo colete. Então vamos lá. que ano foi? Vai ser, tá mais Esse é mais completo o antigo. time. Essa é mais antiga ainda. Mais isso aí. antigo ainda, vocês lembram mais ou menos o período? Aquele da esquina ali é o Paulo Afonso, meu filho, lá, pequeno. Sempre frequentou, João. Com a bola no chão ali. Paulo. Moleque lá da esquina. Aqui, ó. Isso dá pra você ter noção de quantidade de Daí faz tempo também. É bastante tempo. Faz sempre bem. Mais aí. Essa daí Vinho já saiu, Isso é mais. o Zecão. Ele tem alguns que já. Tá meio longe daqui pra gente ver, mas a maioria já saiu. Aí já está indo jogar no gol aí. O senhor já tá jogando no gol aí. Tá. O Pedrão é o segundo ali. Gutierrez. Veline. Aí tem o Veline, que era o presidente do clube na época. Né? Isso já é muito velho. Tá aí, essas são algumas imagens aí dos profissionais do futebol amador de Tupã, né? É que podemos chamar assim. Mas esse bate-papo aqui deu para sentir realmente o espírito esportivo e muito mais do que isso, a amizade que um clube proporciona na vida de quem se dispõe a participar, né? A gente viu aí relatos, histórias legais aí, engraçadas de participação do futebol, mas muito mais do que isso, a presença familiar, o espírito da amizade Ô, Thiago, prevalecendo. você joga futebol? Não? Pô, eu jogava, tô tentando voltar agora, viu, Chico? Vou confessar, fui voltar nesse final de semana Daria, aqui, podia mas... fazer o futebol de salão aqui da Câmara, né? E tinha, né? A gente jogava uma bolinha aí, mas parou. Mas provavelmente o problema esteja exatamente nisso. Vai passando o tempo, as pessoas vão ficando menos motivadas, porque, por exemplo, salão já não me motiva muito, por conta do impacto no joelho. Eu prefiro a grama. Eu já adorei futebol salão. Aliás, eu preferia muito mais salão do que campo, na minha juventude. Mas hoje já não gosto mais de salão porque dá muito impacto no joelho, depois incomoda, a gente vai ficando com problema de articulação, por menor que seja, mas vai ficando, né? Mas enfim, você que está por perto agora como nosso companheiro aqui, embora um colaborador, jogamos para você esse desafio, ver se você dá conta de aglutinar, quem sabe nós voltamos para um futebolzinho aí uma vez por semana. Vamos sim. Tá certo. Nós já chegamos ao final do programa. Passou, né? Até passamos, né? Um pouquinho aí. Queria agradecer a presença de todos vocês, a presença do vereador Danilo. Alguém queria deixar uma mensagem para encerrar esse programa?
Quem quisesse fazer alguma consideração final, por favor, fique à vontade. Eu quero falar, quero aproveitar, porque o Thiago aqui em off, nos corredores, fala, não sei o que, Libertadores. A mensagem minha que eu quero é o seguinte, eu quero ser campeão brasileiro e da Libertadores agora. O Marquezinho, não sei, o São Paulo dele, com a Copa do Brasil, o time tá fracassando aí, o Ditão também tá meio fraco, como vocês. O meu e o Danilo também. Tá bom. Aí já é. Marquezinho. Eu quero agradecer a presença dos nossos associados, meu xará, o Benedito, que é vice-presidente, o Danilo, que faz parte do Clube Perna de Pau, nosso amigo vereador, e do Chico, que já foi presidente, e ele está representando os atletas do Clube das Quintas. Eu fico muito feliz com essa presença desses nossos amigos e gostaria que todos tivessem assim na vida um espírito tão bom, tão maravilhoso, que só assim nós vivemos mais na vida. Obrigado. Dito. Minha mensagem é dizer que o futebol, né, é um esporte que traz amigos, como foi citado aqui, e que aqueles que podem e que têm condições, que pratiquem esse esporte, que além de fazer amigos, né, faz bem para o corpo, também faz bem para a alma. E que nunca deixe de praticar esporte. Bem, nós só podemos agradecer a presença dos amigos aqui. E, aliás, o telespectador que viu, por muitas vezes nós citarmos outros clubes, embora a visita hoje se deve a divulgar o Clube das Quintas, é que, para quem às vezes não conseguiu entender muito bem, por exemplo, o Benedito Marquezin e o Ditão fazem parte dos dois, tanto do Perna de Pau como do Clube das Quintas. E não só, tem vários outros colegas nossos do Perna de Pau que fazem parte também do Clube das Quintas. E, portanto, é uma honra recebê-los aqui, um prazer levar a informação de mais esse clube importantíssimo na nossa cidade, para a nossa população, ter a oportunidade de informar o nosso povo, levar o conhecimento de todos um clube extremamente importante, de pessoas do mais alto nível, de companheiros excepcionais, como também é o que ocorre nos Trintões e no Perna de Pau. Geralmente é um clube seleto, onde há um rigor muito grande na seleção daqueles que entram no clube, exatamente preservando bom relacionamento, pessoas de boa vontade, pessoas de boa intenção. É muito bem feita a seleção. De vez em quando escapa algum encrenqueirinho, mas logo o nego põe o cidadão para fora. Já aconteceu no passado, né? O Chico parece que queria complementar alguma coisa. Eu quero só realçar ao final do tempo que já passou, que é o seguinte, que este programa, Ponto de Vista, que traz a entrevista do vereador com um determinado assunto da sociedade, é muito importante para Tupã. É claro que nós não estamos tratando aqui de um assunto que vai resolver o problema do mundo. Estamos tratando de um assunto aqui que diz respeito a nós tupanenses. Quem é o Clube das Quintas? Quem são esses caras? O que eles fazem? E não só em matéria de clube, futebol, mas também de associações. Eu já tomei conhecimento de coisas aqui em Tupã, que eu achava que eu sabia de tudo, não sei de nada, através do programa Ponto de Vista. Coisas que eu jamais imaginava que estava acontecendo em Tupã. Por exemplo, teve uma reportagem aqui sobre os chapéus brancos. Foi fundamental para o meu entendimento, para o meu conhecimento, para o meu estilo de homem que gosta da história. Então esse programa Ponto de Vista aproxima muito a comunidade das pessoas. Hoje o cara cresce e fala assim, mas em Tupã tem isso? Ah, não sei não. Tem sim, a televisão está ali para isso. É um instrumento que leva a comunicação para os povos. E está de parabéns à TV Cama por esse programa. A princípio, alguém pode falar assim, esse programa não é um programa muito importante. É preciso saber filtrar as coisas boas que o programa tem, que é a essência, a informação, o conhecimento do Marquezinho Dito, que é um tupanense radicado aqui há muitos anos. Olha o cabedal de conhecimento que esse homem tem. Olha a experiência que ele pode transmitir, o que ele sabe de Tupã. E ele está aqui se doando como se fosse uma enciclopédia ambulante, falando daquilo que ele conviveu durante todo esse tempo. E isso não custa nada, é só ligar a televisão. Parabéns à direção do programa. Eu costumo dizer que
ao meu ver, eu acho que é o de todos, mas com certeza é o meu modo de pensar, a TV Câmara só se justifica pela utilidade pública que ela tem. Nossa função primeira é ir ao encontro da expectativa do nosso povo em cima de assuntos que nos interessam. Ela tem que ser, acima de tudo, municipal. Se no futuro ela, como TV aberta, atinja outros municípios, mas a função primeira é atender aos nossos interesses, divulgar as nossas coisas, informar o nosso povo e prestar um serviço de utilidade pública. E acho que estamos atendendo com mais essa visita de companheiros da cidade, informando o nosso povo de coisas nossas, com certeza. Os senhores vão receber depois uma cópia dessa gravação, além da oportunidade de acompanhar pela TV Câmara nos próximos dias, mas depois os presentearemos com uma cópia, para que os senhores depois no clube passem numa festividade, tirem cópias e guardem para a memória pessoal. Muito obrigado pela visita, foi uma honra recebê-los e reitero aqui a minha candidatura para um futuro, quem sabe, ter a honra de fazer parte desse clube que nos honra muito. Muito obrigado. Para você aí de casa, nosso muito obrigado. Continue acompanhando a programação da TV Câmara.